Mateus capítulo 27. Abra lá, por favor. Evangelho de Mateus capítulo 27. Nós estamos aqui meditando, quase terminando esse livro de Mateus. Mateus 27. Abra lá, por favor. Novo Testamento. Mateus 27, versos de 27 a 31. Estamos aqui nos últimos momentos de Jesus. Jesus está sendo humilhado. Ele está sendo preparado para ser crucificado. E hoje, baseado nesse texto, Mateus 27, de 27 a 31, eu quero falar sobre os atos dos escarnecedores, porque agora nós falaremos do comportamento dos soldados romanos. Já falamos do comportamento dos religiosos, da elite religiosa que julgou a Jesus. Nós falamos do comportamento de Pilatos, que promoveu um julgamento político contra Jesus, e hoje nós iremos focar no comportamento dos soldados romanos e falaremos sobre os atos dos escarnecedores e a maneira como os soldados trataram a Jesus. Em Mateus 27, a partir do verso 27, diz assim: acompanhe comigo a leitura da Escritura. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a tropa. Tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com um manto escarlate. E tecendo uma coroa de espinhos, a puseram na cabeça dele e colocaram um caniço na sua mão direita. E ajoelhando-se diante dele, zombavam, dizendo: salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, pegaram o caniço e batiam na cabeça dele. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias roupas. Então o levaram para ser crucificado. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Pai Celestial, pedimos a Tua ajuda, ó Pai, para entender e discernir esse texto sagrado. Pedimos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito venha nesse momento iluminar nossa mente para entender a Tua palavra, Senhor, a Tua palavra, diante desse acontecimento tão terrível que aconteceu com o nosso Salvador. Mas, Pai, ministra a cada coração nessa noite, nos ensinando e abrindo os nossos olhos, ó Pai, para que não venhamos cometer as mesmas atitudes desses soldados, ó Deus. Nós nos colocamos diante de Ti, Pai, e nos submetemos à Tua palavra. Assim oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, Mateus 27 é o penúltimo capítulo do Evangelho de Mateus, estamos na reta final. E esse capítulo pode ser denominado como a humilhação do rei. Jesus foi humilhado, tanto no julgamento religioso diante do Sinédrio, Jesus foi humilhado tanto no julgamento político diante de Mateus, e agora Jesus está sendo de novo humilhado pelos soldados romanos. Agora, quando Jesus ele foi julgado de maneira religiosa, ele foi condenado por blasfêmia, porque ele disse que era o próprio Deus encarnado, ele disse que era o Messias, e ele foi de maneira indevida, ele foi julgado de maneira religiosa pela elite religiosa daquela época. E naquela época, quando um réu era condenado, o réu passava por um linchamento público. Ele era espancado. É por isso que no Sinédrio, depois que Jesus ele foi sentenciado, várias pessoas começaram a espancá-lo. Porque em Israel, antigamente, quando o réu era condenado, toda a comunidade podia participar da execução daquele réu. Aí eles espancavam, batiam, cuspiam, até chegar ao ponto do apedrejamento. Mas nós vimos que no ano 6, quando o Império Romano começou a gerenciar de maneira mais nítida o povo de Israel, principalmente ali em Jerusalém, com a gerência dos governadores, o povo de Israel, eles perderam essa pena capital. Eles não podiam executar um réu, como eles faziam antigamente, através do apedrejamento.
Então, todo réu tinha que se submeter a um julgamento político, segundo também as leis romanas. Então Jesus foi transferido para o tribunal de Pilatos para que ele fosse julgado também de maneira política, e a condenação foi por sedição. Chamaram Jesus de insubordinado, malfeitor, agitador e o pior de todos. A condenação contra Jesus foi porque Jesus dizia que ele era um rei. Então ele se tornou uma ameaça política para o Império Romano. E nós vimos que ali no tribunal de Pilatos ele cedeu à pressão da multidão e da elite religiosa e acabou sentenciando a morte de Jesus. Eu concordo, meus amados, com o pastor John Stott, que foi um dos maiores intérpretes do século passado. Ele aponta 4 razões que levaram Pilatos a entregar Jesus para ser crucificado. Ele destacou primeiro o clamor da multidão, Lucas 23, porque diz que o clamor da multidão prevaleceu. Segundo, o pedido da multidão, Lucas 24, que diz que Pilatos decidiu atender-lhe o pedido. Terceiro, a vontade da multidão, Lucas 25, que diz que quanto a Jesus, entregou a vontade da multidão. E quarto, a pressão da multidão, João 19:12, porque diz que os judeus disseram a Pilatos: se soltas a este, não és amigo de César. Diante desses argumentos e dessa pressão, Pilatos lavou suas mãos, mas teve que sentenciar Jesus à morte. Como certa vez disse o Dr. Robson, ele comentou o seguinte, abre aspas, o herói de domingo se tornou o criminoso condenado à morte de sexta-feira. Por quê? Porque naquela semana, conhecido como Semana da Paixão, no domingo, Jesus tinha entrado em Jerusalém debaixo de festa, e o povo o aclamou como rei. Hosana, Hosana nas alturas. Eles estavam dizendo que Jesus era rei, mas na sexta-feira de rei, ele passou a ser um criminoso condenado pelos religiosos e também pelo martelo político de Pôncio Pilatos. Qual foi o processo? O que aconteceu com Jesus? Primeiro, Jesus foi julgado por Pilatos, os 4 evangelistas registraram isso. Depois Pilatos transferiu Jesus para Herodes, somente Lucas registrou esse acontecimento no capítulo 23. Herodes queria um espetáculo, Jesus não respondeu nada, Jesus voltou novamente para Pilatos, então os judeus quiseram soltar Barrabás e crucificar a Jesus. Aí, a partir da sentença de Jesus, Jesus foi açoitado e ele sofreu a zombaria dos soldados romanos. O historiador inglês Edward Kimball, ele é considerado uma das maiores autoridades no mundo acadêmico no que tange a história do Império Romano. Ele escreveu assim, abre aspas, os soldados romanos eram arregimentados a partir da mais baixa ralé da sociedade. O que esse historiador inglês quis dizer? Que naquela época, os soldados romanos, eles eram totalmente cruéis, sem sentimento, sem respeito nenhum, e eles gostavam de maltratar as pessoas antes de crucificar. Então para eles era um prazer ver o sangue, ver o sofrimento daquelas pessoas diante dos açoites e diante da crucificação. Eles tinham sede por sangue, principalmente dos estrangeiros que se levantavam contra o Império Romano. É esse tipo de pessoa que zombou de Jesus. É esse tipo de pessoa que escarneceu o nosso Senhor e Salvador Jesus. Pois bem, diante dessa introdução, eu quero chamar a sua atenção para a exposição do texto. Eu quero mostrar para você passo a passo os atos dos escarnecedores e que aconteceu com Jesus. Olha o verso 27 na sua Bíblia, que Mateus, ele coloca assim, logo a seguir, isso é, depois do açoitamento, lembre-se que Jesus ele foi açoitado, está lá em João 19, ele sofreu um açoitamento grave, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a tropa. Então Jesus, meus amados, ele foi açoitado. Obrigado, hein? Muito obrigado.
E como eu falei para os amados, o instrumento usado no açoite era um chicote que tinha uma madeira com mais ou menos de 3 a 4 laços de couro. E na ponta do laço de couro tinha alguns metais, algumas lâminas, ou tinha algumas garras, ou garras de leão, que eram tiradas dos leões e eram colocadas nas pontas ali do chicote, ou garras de águias, eram colocadas naquele chicote e eles batiam nas costas dos condenados a ponto de rasgar, e o condenado passava a ser uma massa toda rasgada por causa das lanças, dos chicotes que os soldados romanos usavam. E Jesus, ele foi açoitado com essa intensidade. E ele estava ali no pretório. O pretório era a residência de Pilatos em Jerusalém. Provavelmente era localizada na Fortaleza Antônia. Fortaleza Antônia era o quartel-general que Pilatos tinha ali em Jerusalém. Ele vivia em Cesareia Marítima, mas por causa da festa da Páscoa, ele estava ali em Jerusalém, para que caso tivesse uma revolta, ele pudesse ter a oportunidade de reprimir aquele povo. E os soldados estavam ali com ele, faziam parte. Esses soldados eram uma guarnição de 600 soldados. 600. Então, os 600 soldados estavam ali para servir a Pilatos. Alguns estavam de plantão, cuidando da ordem da cidade, e outros estavam ali, rodeados, diante de Jesus. Então, precisamos entender o seguinte, que quando Jesus ele foi açoitado, vários desses soldados que não estavam de plantão, estavam ali, ou batendo, ou escarnecendo, zombando, ali, na volta de Jesus. E o verso 28 diz assim, Mateus escreveu assim, tiraram a roupa de Jesus, e o vestiram com um manto escarlate. É isso que eles faziam. Os soldados romanos deixavam o condenado extremamente nu, todo nu, e ali açoitavam. Assim também nós veremos na crucificação. Naquela época, o Império Romano, quando crucificava um réu, esse réu ficava totalmente nu ali, sendo humilhado, horas e horas na cruz. E tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com um manto escarlate. Marcos capítulo 15, verso 17, identifica a cor do manto como púrpura, sugerindo que o manto poderia ter sido algo entre o roxo real e a escarlate, a cor mais próxima ao traje tradicional da realeza que conseguiram encontrar. Então, de maneira com zombaria, para escarnecer Jesus, já que Jesus foi condenado porque ele dizia que era rei, tiraram as roupas de Jesus e colocaram esse manto dizendo o seguinte, olha, você é rei, então você precisa andar como rei. A cor vermelha, ou esse roxo real, era a cor da glória, era a cor do poderio do Império Romano. E para debochar da cara de Jesus, eles colocaram esse manto em Jesus para dizer que ele era um rei, Mas, provavelmente esse manto era uma capa militar que sem dúvida pertencia a um dos soldados. Então um dos soldados tirou seu próprio manto e colocou sobre Jesus para debochar da cara de Jesus. E no verso 29 continua dizendo assim, e tecendo uma coroa de espinhos, a puseram na cabeça dele, e colocaram um caniço na sua mão direita, uma vara na sua mão direita, e ajoelhando-se diante dele, zombavam dizendo, salve, rei dos judeus. A coroa de espinhos era uma paródia à coroa real. Naquela época, as coroas elas eram de ouro, ou de prata, ou eram revestidos de esmeraldas e diamantes, e eles pegaram aquela coroa de espinhos e formaram ela à semelhança de uma coroa real. Então era uma paródia, um deboche, falando que Jesus era um rei. Colocaram uma vara, um caniço de madeira na sua mão, porque naquela época os imperadores usavam um cetro na mão, simbolizando um poder, simbolizando a sua legítima realeza. E colocaram um caniço na mão de Jesus, dizendo o seguinte, olha, você é um rei e o seu cetro é de madeira, dizendo o seguinte, olha, o seu cetro é fraco,
o seu poder é fraco, o seu poder é insignificante. Por causa disso, você vai receber uma coroa de espinho e vai receber um cetro de madeira para mostrar que você é um fraco e não um rei poderoso. E diz o texto que se ajoelhavam diante dele zombando: salve, rei dos judeus. A saudação era uma paródia, porque essa era a saudação que faziam para o imperador. Ele chegava diante do imperador e saudava: salve César, salve imperador Tibério, salve o rei. E assim, de maneira debochada, fizeram a Jesus essa saudação, essa paródia. E no verso 30 diz assim: e cuspindo nele, pegaram o caniço e batiam na sua cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias roupas. Então o levaram para ser crucificado. Mais uma vez se cumpre a profecia de Isaías 50, verso 6, que diz assim: ofereci as costas aos que me batiam e o rosto ao que me arrancavam a barba. Não escondi o rosto dos que me afrontavam e cuspiam em mim. Os judeus cuspiram em Jesus, e aqui Jesus de novo é tratado dessa maneira. Cuspir naquela época significava o seguinte: que as pessoas tinham nojo um do outro. Quando Jesus recebeu isso no rosto, os soldados estavam dizendo o seguinte: olha, eu tenho nojo de você, eu tenho nojo da sua raça, eu tenho nojo do seu reinado, e que eu tenho para você é isso aqui. E recebi um cuspe no rosto. Então, era o tratamento mais tenebroso, mais nojento que um réu poderia receber naquela época. Eles pegaram o próprio caniço e deram vários golpes na cabeça de Jesus. Na cabeça de Jesus. Em João 19, capítulo 19, verso 3, que além das pancadas do caniço, ele também recebeu vários golpes com os punhos dos soldados. Isto é, Jesus virou um saco de pancada. Ele foi humilhado, ele foi cuspido, ele foi escarnecido e sofreu por causa disso. E diz o verso 31, Mateus ele finaliza esse acontecimento dizendo assim: então o levaram para ser crucificado. Para crucificado. Agora, interessante que esse verbo que Mateus usa, levaram ou conduziram, está 3 vezes aqui no final do Evangelho de Mateus. Por exemplo, Jesus foi levado a Caifás, Mateus 26, verso 57. Jesus foi levado a Caifás para que Caifás o condenasse. Depois, Jesus foi levado a Pilatos, capítulo 27, verso 2, para que Pilatos o condenasse. Agora, Jesus foi levado para ser crucificado. Mateus 27, verso 31. Ele foi levado para ser crucificado de maneira religiosa, ele foi levado para ser crucificado de maneira política, e agora ele está sendo levado para ser crucificado, a pena de morte do Império Romano. Agora, sabe o que é interessante, meus amados? Jesus ele recebeu 2 acusações. Primeiro, Jesus ele recebeu 2 tipos de zombarias. Segundo o relato de Mateus, zombaram dele como rei. Então zombaram de Jesus como rei. Segundo o registro de Marcos, capítulo 15, zombaram de Jesus como filho de Deus. Então é como se os soldados romanos estivessem zombando da religiosidade de Jesus. Já que você é o filho de Deus, segundo a teologia dos hebreus, nós estamos aqui te adorando, porque Marcos ele usa a palavra adoravam, que os soldados começavam a adorar a Jesus, a divindade de Jesus, mas tudo baseado no deboche, É isso que aconteceu com o nosso Senhor. Ele foi ultrajado, ele foi cuspido, ele foi humilhado pelos sangrentos e terríveis soldados romanos. Então, meus amados, Mateus ele escreveu esse texto para que nós possamos ter
a compreensão de o quanto Jesus sofreu, o quanto Jesus foi humilhado. E diante desse texto, eu quero apresentar para vocês 3 lições. 3 lições. O que nós temos a aprender com esse texto tão terrível, em que Jesus foi humilhado. 3 lições. Eu quero apresentar para vocês os atos dos escarnecedores. Você sabe por quê? Porque pode acontecer que ainda hoje existam pessoas assim. Pessoas que escarnecem, pessoas que zombam, pessoas que tratam os outros com desprezo só porque o outro é um seguidor de Jesus, só porque a outra é uma seguidora de Jesus. E nós precisamos ter muito cuidado, porque talvez nós podemos até cometer alguns desses atos que esses soldados promoveram contra Jesus. Então eu quero apresentar para vocês os atos dos escarnecedores. O primeiro ato é a adoração falsa ou a adoração fictícia. Verso 27 a 29. Sabe qual é o problema? Que os soldados promoveram uma adoração teatral. Eles promoveram uma adoração teatral. Fizeram uma coroa de espinhos, colocaram em Jesus. Pegaram um caniço, colocaram na mão direita de Jesus. Colocaram um manto representando a sua realeza. Mas tudo isso era teatral. Adoração fictícia. Os soldados promoveram um simulacro. Isso é uma encenação. O grande problema é que hoje as pessoas prestam uma adoração falsa, não acreditam no Jesus das Escrituras e produzem o falso Cristo segundo as suas imaginações. Esse é o problema. O grande problema hoje é que os escarnecedores de hoje também estão promovendo uma adoração teatral. Também estão promovendo uma adoração fictícia de um Jesus que não existe. Esse que é o pior. Por não crerem no Jesus das Escrituras, por não entenderem quem é o Jesus da Bíblia, as pessoas ficam especulando e imaginando um Deus que nunca existiu e um Jesus que nunca existiu. E aí, as pessoas participam de uma adoração teatral, uma adoração falsa, fictícia. E aí, toda performance religiosa se torna uma encenação. Não é verdade. Não é sincera. Não existe verdade nisso. As pessoas estão vivendo um teatro. As pessoas estão vivendo uma eterna novela enquanto vivem, mas não estão adorando o verdadeiro Jesus. Cuidado. Esse é o primeiro ato de um escarnecedor. Quando começa a adorar um Jesus que não existe e começa a adorar Jesus de maneira teatral, não é sincero. Não é sincero na sua vida. Por exemplo, você quer ver uma adoração teatral, que é um simulacro, é uma encenação? É quando as pessoas adoram a Jesus, mas não vivem os princípios de Jesus no dia a dia. É uma adoração teatral. É uma adoração fictícia. Querem a Jesus, ou de alguma forma adoram a Jesus, querem as bênçãos de Jesus, mas quando se trata de incorporar na vida, no estilo de vida, os ensinamentos de Jesus, não existe verdade, não existe sinceridade, não existe profundidade. Isso é escarnecer de Jesus. Isso também é escarnecer, é zombar de Jesus. Olha, é o seguinte: eu quero te adorar, mas eu não me submeto às tuas ordens, porque afinal de contas a vida é minha. Cada cabeça é uma sentença, a vida é minha. Isso é escarnecer de Jesus também. É escarnecer. Eu concordo com as palavras do pastor presbiteriano Arival Dias Casimiro, quando ele escreveu o seguinte, olha que interessante, abre aspas: hoje, quando intelectuais despem Jesus da sua verdadeira identidade revelada na Bíblia e o vestem de alguma roupa ideológica, estão fazendo a mesma coisa. Projetam em Jesus aquilo que ele não é,
com o intuito de desmerecê-lo ou por outros interesses. A adoração teatral é quando as pessoas buscam a Jesus segundo as suas ideologias. Aí fazem de Jesus um coach, fazem de Jesus um guru, fazem de Jesus um técnico de futebol, fazem de Jesus o maior psicólogo do mundo, fazem de Jesus o maior vendedor do mundo, colocam várias coisas em Jesus, sendo que a Bíblia não advoga aquilo. A Bíblia não ensina aquilo. Então as pessoas, elas tentam projetar um Jesus que não é da Bíblia. E começa a dar várias roupagens. Isso é crer num Jesus que não é da Bíblia, e isso promove uma adoração teatral de um Jesus que não existe, de um Jesus que jamais pensou nessas categorias que o mundo moderno tenta colocar essa máscara nele. É projetar em Jesus algo que ele não é. Quando isso acontece, a adoração é teatral. Estão adorando um Jesus que não existe. Estão adorando um Jesus que nunca se pronunciou para certas coisas que estão tentando colocar nele. Cuidado. O primeiro ato de um escarnecedor é a adoração falsa. Oh, meus amados, como nós precisamos tomar cuidado. As igrejas hoje estão cheias de uma adoração fictícia. As pessoas, elas vão para as igrejas querendo um show gospel. As igrejas vão para a igreja hoje para ouvir palavras agradáveis. As pessoas vão hoje nas igrejas, nos cultos, para ouvir uma palestra motivacional, para se sentir bem durante a semana, se sentir mais leve. Só que esse não é o Jesus das Escrituras, pelo amor de Deus, não creiam nisso. Esse não é o Jesus das Escrituras. E quando nós cremos nisso, ou quando nós colocamos essa máscara em Jesus, essa roupagem em Jesus, a gente está projetando um Jesus que nunca existiu. Nunca existiu. O problema é que esse foi o problema dos soldados. Os soldados, por zombaria, criou em Jesus uma personagem. Sabemos que Jesus é rei, mas ali para os soldados é o seguinte: você é um rei falso. Por isso que nós vamos te machucar. Estamos aqui diante de um rei falso. Estamos diante aqui de uma ficção. Vamos criar uma ficção. Vamos criar esse Jesus de Nazaré. Vamos criar uma ficção. E quando nós criamos uma ficção de um Jesus que nunca aconteceu, isso promove falsidade. É uma adoração falsa. É uma adoração fictícia. É por isso que a vida das pessoas não são transformadas pelo poder do Evangelho. As pessoas querem shows, as pessoas querem palestras que o motivam, as pessoas querem bênçãos de Deus, mas não têm as suas vidas transformadas pelo poder do Evangelho. As pessoas não querem pagar o preço de carregar a sua cruz e seguir a Jesus. Esse é o problema. É como o pastor Klaus falou domingo passado aqui. Você sabe qual é o convite de Jesus? Para cada um que quer seguir a Jesus? O convite de Jesus é o seguinte: você quer me seguir? Tome a sua cruz. Sabe o que significa? Você quer me seguir? Esteja disposto a morrer por mim. Esse é o convite de Jesus. Você quer me seguir? Esteja disposto a matar os seus desejos pecaminosos. Você quer realmente me seguir? Esteja disposto a sufocar, a renunciar aos seus pecados preferidos para me amar. Você quer me seguir? Faça de mim a pessoa mais importante da sua vida. Eu preciso ser mais importante do que o seu pai, a sua mãe, o seu marido, a sua esposa e os seus filhos. Jesus falou isso em Mateus capítulo 10. Senão, não somos dignos de segui-lo. Esse é o convite de Jesus. Esse é o convite. E quando nós não entendemos o convite de Jesus, nós projetamos um Jesus que nunca existiu. De um convite que ele nunca fez. De promessas que ele nunca fez. Nunca fez. Nós caímos numa adoração falsa. Adoração falsa. A falsa adoração foi um dos declínios do povo de Judá nos dias de Isaías, gente. A falsa adoração, quando o povo de Israel buscava a Deus em adoração, Deus, ele sentia nojo.
Você pode acreditar nisso? Deus, ele sentia nojo, náusea, por causa da adoração do povo de Judá. Ele disse assim: eu não vou aceitar a adoração de vocês. Eu não vou aceitar a adoração. A adoração de vocês é uma adoração falsa. Por exemplo, olha só o que Deus disse para o povo de Judá, em Isaías capítulo 1, verso 10. Só escute o que Deus fez com o povo de Judá por causa da adoração falsa. Está escrito assim, Deus falando, através da boca do profeta: príncipes de Sodoma, escutem a palavra do Senhor, povo de Gomorra, dê ouvidos à lei do nosso Deus. O Senhor diz, olha só, de que me serve a multidão dos sacrifícios que vocês oferecem? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Ele continua dizendo: quando comparecem diante de mim, quem requereu de vocês esse pisotear nos meus átrios? Não me tragam mais ofertas vãs. O incenso para mim é abominação, e também as festas da lua nova, os sábados, as convocações às assembleias. Não posso suportar iniquidade associada à reunião solene. É Deus falando para o povo dele. As festas de lua nova, as solenidades, a minha alma as odeia, já são um peso para mim, estou cansado de suportá-las. Quando vocês estendem as mãos, eu fecho os meus olhos. Sim, quando multiplicam as suas orações, não as ouço, porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. Lavem-se, purifiquem-se, tirem da minha presença a maldade dos seus atos, parem de fazer o mal, aprenda a fazer o bem, busquem a justiça, repreendam o opressor, garantam o direito dos órfãos e defendam a causa das viúvas. O Senhor diz: venham, pois, e vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Se estiverem dispostos a me ouvirem, vocês comerão o melhor dessa terra. Mas se recusarem e forem rebeldes, vocês serão devorados pela espada, porque a boca do Senhor o disse. Deu para sentir a reação de Deus? Deus dizendo: eu estou cansado. Eu não quero mais essa oração de vocês. Eu não quero mais ouvir a oração de vocês, porque a adoração de vocês é falsa. Eu não vejo sinceridade, eu não vejo profundidade, eu não vejo cumplicidade de vocês para com o meu nome. Então parem com os sábados, parem com as festas, parem de me oferecer coisas que não é fruto do coração sincero de vocês. Então, gente, isso é um ato de escárnio. A adoração falsa. Tome cuidado. Tome muito cuidado com a adoração falsa. Isso é um escárnio a Jesus. Quando uma pessoa oferece uma adoração falsa, não crendo naquilo e inventando Jesus que nunca existiu, é a mesma coisa de dar um golpe na cabeça de Jesus com uma vara. É um escárnio. É um escárnio. Aí, da adoração falsa, vai para o outro ato, que é o segundo ato, que é o desprezo absoluto. Verso 30. Os soldados fizeram uma adoração falsa, cobriram Jesus com uma certa realeza e depois começaram a desprezar a Jesus. Os soldados desprezaram a Jesus de duas formas: cuspindo em Jesus e batendo em Jesus. Cuspir em Jesus significa não suportar os seus ensinamentos, principalmente sobre sua identidade. Quando as pessoas não suportam as afirmações de Jesus que estão na Bíblia, quando as pessoas não suportam as palavras de Jesus que são contundentes, as pessoas estão cuspindo nele. É a mesma coisa dizendo assim: eu tenho nojo dos seus ensinamentos. Eu tenho nojo. Eu não concordo, eu não aceito, eu não suporto. Estes que agem assim, estão escarnecendo de Jesus e estão cuspindo nele. Quando as pessoas dizem assim, por exemplo, eu lembro no ensino médio, quando eu era novo convertido, eu tinha 17 anos, gente, eu evangelizei a escola inteira. Pensa,
Evangelizei a escola inteira, evangelizei os professores, entrava em debate com os professores. Aí tinha um professor, muito gente boa, ele era muito parecido assim com o Renato Russo, esteticamente. E eu usava aquela Bíblia azul, aquela Bíblia Gideões, eu colocava no meu bolso assim, levava na aula, tal. E aí eu apresentei para ele o João 14,6, falando de Jesus para ele, e ele, não, sim, legal, Jesus é muito bom, ele é fera, tal, ele realmente, ele marcou a história da humanidade, ele foi uma grande personalidade. Daí quando eu apresentei para ele, o que o senhor acha de João 14,6? Quando Jesus disse, né, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai, não sou por mim. Aí mudou de opinião. Olha, é o seguinte, eu acho Jesus bacana, mas eu não acho que ele é o único caminho. Sabe, eu não acho que ele é a única verdade. Eu não acho. Esse é o problema. Cuspir na cara de Jesus é dizer que os ensinamentos dele ou as afirmações dele não é verdade ou não é suficiente. As pessoas estão escarnecendo de maneira simpática, mas estão escarnecendo de Jesus. Então não adianta ter simpatia com os milagres de Jesus. Não adianta ter simpatia com a misericórdia de Jesus por ter multiplicado pão e peixe para alimentar uma multidão com fome. Não adianta ter simpatia com o amor de Jesus que ele tinha pelas mulheres, pelas crianças, pelos idosos. Não adianta ter simpatia se você não crê de todo o coração no que ele disse. E principalmente no que ele disse ser. Não adianta. Não considerar suas prerrogativas, não se submeter às suas afirmações, é desprezá-lo. Por mais que ele seja elogiado. Pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua paciência. Isso não é suficiente, gente. Não é suficiente. Isso é desprezá-lo. Desprezá-lo. E bater em Jesus significa passar a vida tentando rebater os ensinamentos de Jesus nas Escrituras, principalmente sobre a sua identidade. Jesus sempre foi rebatido, meus amados, na história. Primeiro foi a divindade de Jesus. Jesus não é Deus. Aí teve que ter concílios para resolver esse problema. Teólogos teve que ser levantado por Deus para resolver esse problema. Tudo porque não acreditaram na identidade de Jesus. E passaram a vida rebatendo. Escritores que passam a vida. Eu ouvi falar de um escritor francês, amados, que ele passou de 30 a 40 anos estudando os evangelhos na tentativa de desaprovar a divindade de Jesus. Que loucura, que loucura. Isso é querer bater em Jesus, é um desprezo total. O apóstolo Paulo, ele descreveu aqueles que desprezam a Deus e o conhecimento de Deus em sua carta aos Romanos, capítulo 1, verso 28 a 32. Presta atenção, olha a situação das pessoas que desprezam a identidade de Jesus e o conhecimento de Deus. Paulo escreveu assim, lá no verso 28, falando da sociedade humana. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Olha a lista. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Então, por desprezar o conhecimento de Deus, por desprezar a identidade de Jesus, as pessoas se tornaram isso aqui. É por isso que a sociedade está cada vez mais depravada, pervertida e cada vez mais longe de Jesus. Isso é um ato de escárnio. Quando as pessoas desprezam o conhecimento de Deus, o conhecimento de Deus nos revela que Jesus é Deus, nos revela que Jesus é o Salvador, nos revela que Jesus é o único caminho. Mas quando o ser humano determina deliberadamente a afastar esse conhecimento e não se submeter a esse conhecimento, é isso que acontece na sociedade.
As pessoas se tornam inimigos de Deus. Aí, eu concordo com as palavras do pastor Charles Spurgeon sobre essa atitude de desprezo e a ilusão de uma vida de felicidade. Olha só o que ele escreveu, baseado nesse texto. Ele escreveu assim, abre aspas: a pior coisa que pode acontecer a um homem é pecar e ainda assim ser feliz. É um sinal visível que Deus o abandonou. Repito, a pior coisa que pode acontecer a um homem é pecar e ainda assim ser feliz. É um sinal visível que Deus o abandonou. Sim, há pessoas que não creem em Deus, há pessoas que não creem em Jesus e são felizes. Charles Spurgeon falou, é um sinal visível que Deus o abandonou. Porque essa pessoa não entendeu quem é Jesus. E por não entender quem é Jesus, vive uma vida de escárnio contra Jesus. Amados, esse é um ato dos escarnecedores, o desprezo total. As pessoas promovem uma adoração falsa, uma adoração teatral de um Jesus que nunca existiu. As pessoas passam para o próximo passo, começam a ter um desprezo sobre a opinião de Jesus, as afirmações de Jesus. Aí os pregadores são rotulados de fundamentalista, como já uma vez jogaram na minha cara. Ah, pastor, essa é a sua interpretação. Essa é a sua interpretação. Eu falei, querido, na teologia existe a hermenêutica bíblica, a ciência da interpretação bíblica. É igual na língua portuguesa. Na língua portuguesa, nós aprendemos na escola a como interpretar um texto. Então, se você tem um mínimo de conhecimento de como interpretar o texto, você vai entender de maneira muito clara que o que Jesus falou é verdade. E não tem espaço para especulações, para interpretações secundárias. A interpretação é essa. Jesus disse que é Deus, que é o Messias, que Ele é o único caminho. E se nós não crermos nisso, a gente vai ter uma vida de escárnio. De escárnio. Terceiro ato, a eliminação definitiva, verso 31. Porque depois que os soldados o adoraram de maneira falsa, depois que o desprezaram, cuspindo e batendo, eles quiseram eliminar Jesus, levando Jesus para a crucificação. Depois do desprezo, vem a crueldade. A crueldade. Os soldados, depois de ter zombado de Jesus, o levaram para ser eliminado através da crucificação. Assim acontece com as pessoas hoje. Elas oferecem uma adoração falsa, teatral, fictícia a Jesus, depois o desprezam totalmente e o eliminam de suas vidas. O eliminam de suas vidas. Eu não quero saber de Jesus. Eu não quero saber desse Jesus. Eu não quero saber esse negócio de Bíblia. Eu não quero saber esse negócio de igreja. Eu não quero saber desse negócio de cristão. Isso não é para mim. Isso não é para mim. Não faz parte do meu estilo de vida. Não faz parte dos meus princípios e valores. As pessoas eliminam totalmente a Jesus. Porque não suportam as afirmações de Jesus. O melhor que elas fazem é eliminar. É eliminar. Eu não quero seguir Jesus. Eu não quero me submeter aos seus mandamentos. Eu não quero. Eu quero viver a minha vida segundo a minha cabeça, segundo os meus princípios, segundo as minhas ideologias. É isso que eu quero para a minha vida. Mas esse Jesus dos cristãos, não. Eu não quero. Amados, muitos não dizem isso com a boca, mas demonstram através da vida. Através da vida. Os mais sinceros demonstram verbalmente, mas muitos demonstram isso através das suas vidas, através das suas atitudes. É por isso que o rei Davi descreveu no Salmo 53 aqueles que eliminam a Jesus, que não querem saber de Jesus, que não querem saber de Deus. E aí o rei Davi, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve o Salmo 53 e o 14, que tem o mesmo conteúdo. Ele escreveu assim: diz o insensato no seu coração, não há Deus, corrompem-se e praticam iniquidade,
Já não há quem faça o bem. Do céu, Deus olha para os filhos dos homens, para ver se há alguém que entenda, se há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Será que não entendem nada que esses que praticam iniquidade, que devoram o meu povo como se comesse pão? Então a pessoa chega à conclusão: não há Deus, eu não quero saber de Deus, e vive uma vida emancipada de Deus. Isso é um ato de escárnio. Amados, que tomemos cuidado com a adoração falsa, o desprezo total e a eliminação definitiva. Quando as pessoas não acreditam em Jesus como Ele se revelou, quando as pessoas não crêem nas afirmações de Jesus, eles entram num ato de escárnio. De escárnio. Não precisa nem fazer piada contra Jesus. A própria vida é um ato de escárnio contra o nosso Jesus. Contra o nosso Jesus. Eu concluo dizendo duas coisas. Primeiro, não ande com os escarnecedores. Conselho do rei Davi no Salmo 1, quando ele diz assim: bem-aventurado, olha que interessante, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios. O que é um ímpio? É uma pessoa que não conhece a Deus, que não tem relacionamento com Deus, não se detém no caminho dos pecadores, não tem o mesmo estilo de vida das pessoas que não temem a Deus, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quem são os escarnecedores? São aqueles que zombam de Jesus, que zombam de Deus, que zombam da igreja, que gosta de denegrir os cristãos, que fala mal dos princípios de Jesus e daqueles que amam a Jesus. São os escarnecedores, aqueles que de alguma maneira gospem na cara de Jesus, quando fala mal da igreja, quando fala mal da Bíblia. Esses são os escarnecedores. Sabe qual é o conselho do rei Davi? Não se assente. Não se assente. Não perca seu tempo com escarnecedores. Não perca seu tempo. Mas a pergunta que não pode calar é isso aqui. Será que você não está vivendo? Será que você não está vivendo como um escarnecedor? Olha para a sua vida. Será que você não está vivendo como um escarnecedor? Mas pastor, eu não sou tão cruel assim, mas será que a sua vida não está reproduzindo isso? Precisamos lembrar aquilo que Paulo escreveu em Gálatas 6, verso 7, quando ele diz assim: não se enganem, de Deus não se escarnece, isso é, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Sabe o que Paulo está dizendo? Aqueles que vivem no pecado, aqueles que preferem viver no pecado, aqueles que têm prazer no pecado, estão plantando isso para suas almas. Esses vão colher corrupção, esses serão condenados, esses estarão perdidos, esses serão sentenciados um dia pelo Rei Jesus, quando ele voltar. Aí sim, o justo julgamento do nosso Salvador e Rei será decretada sobre todo aquele que viveu uma vida de escárnio, envolvido nos seus pecados e afastado de Deus. Quem vive assim está sendo um escarnecedor também. A minha oração é que Deus te livre disso, que Deus te livre do pecado que te escraviza, que prende você, que Deus te livre do pecado que impede você de seguir a Jesus. A minha oração é que haja libertação, a minha oração é que haja salvação na sua alma, para que você possa seguir a Jesus, amá-lo como seu Deus, que você possa crer nele como seu Salvador, que você possa submeter a ele como seu Senhor, como seu Senhor. Caso contrário, será uma adoração fictícia e haverá um desprezo. Jesus sabia que seria escarnecido. E eu termino com esse texto de Mateus 20, verso 17. Jesus indo para Jerusalém,
ele fala assim com seus apóstolos: estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou os 12 discípulos para um lado, e no caminho lhes disse: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte, e entregá-lo aos gentios, para ser zombado, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitará. Jesus sabia o que iria acontecer com ele. Ele avisou seus apóstolos: eu vou ser zombado, eu vou ser açoitado, eu vou ser crucificado pelas mãos dos gentios, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Eu termino dizendo que Jesus sofreu de 3 maneiras. Ele sofreu moralmente, sendo escarnecido, zombado, diminuído. Ele sofreu psicologicamente, e ele sofreu fisicamente. Talvez seja o seu caso, talvez você esteja sofrendo moralmente, gente diminuindo você. Talvez você esteja sofrendo psicologicamente, você sendo abusado emocionalmente, como aconteceu com Jesus. Talvez, quem sabe, até sofrendo fisicamente, sendo agredido ou agredida. Jesus conhece essas feridas. E Ele está aqui para sarar você, para restaurar você, para transformar a sua vida. Porque Ele sabe o que é sofrer moralmente, o que é sofrer psicologicamente e o que é sofrer fisicamente. E tudo isso para me salvar e te salvar. Jesus sofreu tudo isso por causa do seu amor. Diz a Bíblia que Ele nos amou primeiro. E Ele fez tudo isso para salvar um povo. Para salvar um povo que sou eu e você. E você. Amém, meus amados? Amém. Tome cuidado com os atos dos escarnecedores e se torne um verdadeiro cristão, amando a Jesus. Amando a Jesus. Vamos orar? Vamos nos colocar diante de Deus. Só Ele pode nos ajudar. Oh Pai querido, Pai amado, obrigado pela Tua palavra. Aplica, Senhor, essas verdades na nossa vida. Aplica, Senhor. E livra-nos, ó Deus, dos atos dos escarnecedores. Nós não queremos isso, Pai, para a nossa vida. Nós não queremos zombar, escarnecer, viver falsamente. Ó Deus, livra-nos disso, Deus. Livra-nos disso, ó Pai, e transforma-nos a cada dia, pelo poder do Evangelho, pelo poder da Tua palavra, Senhor. Tem misericórdia de nós, tem compaixão de nós, ó Deus. E ajuda, Senhor, os meus irmãos que porventura vêm sofrendo moralmente, psicologicamente ou talvez até fisicamente. Ó Deus, que o Senhor console o coração de cada um, que o Senhor fortaleça a fé de cada um diante dessas adversidades, ó Pai. E que o Senhor os abençoe, os guarde e os livre de todo o mal. Ó Deus, nós colocamos a nossa vida em Tuas mãos. E assim oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém, Senhor. E amém, meu Pai.